Olá para todos que me assistem pelo canal, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo publicado aqui no meu canal do YouTube. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa, pastor presidente do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. E esse é o programa Renovando o Entendimento. Já quero convidar você que assiste o vídeo, ao final, não deixar de deixar a sua curtida, não deixar também de compartilhar o vídeo com seus contatos. E se você não é inscrito no canal, que você faça a sua inscrição para ser notificado de todas as vezes que um vídeo novo for postado aqui no meu canal. Amém? Então, que você possa também divulgar esse canal, que tem sido um instrumento de bênção para muitas vidas. As mensagens aqui postadas, gravadas, publicadas no meu canal do YouTube são mensagens de pregações que eu tenho feito no altar da igreja, no púlpito do nosso Ministério Apostólico Vivendo em Graça, e também mensagens gravadas e publicadas que foram gravadas aqui no meu gabinete. E, enfim, todas as mensagens, elas englobam temas diversos, variados, até também no meu canal está postado e publicado alguns estudos bíblicos, mas a ênfase dada são as pregações, as ministrações da Palavra de Deus, as ministrações do Evangelho de Cristo, para que vidas sejam alcançadas pela graça de Deus. E também mensagens de edificação e fortalecimento da fé para os amados e queridos irmãos em Cristo. Bom, meus amados, por falar em estudos, eu quero também aproveitar a oportunidade e lembrar você que todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, por meio do meu Instagram, eu realizo as lives com temas variados. E após a transmissão dessas lives, os estudos que são feitos ficam gravados no meu Instagram, que basta você acessar @PrSérgioCostaOficial e você visualizar os temas de cada estudo que já tem sido feito nas quintas-feiras. E eu te convido a próxima quinta-feira, com fé em Deus, realizando aí mais uma live. Quero tratar de um tema bastante importante, né? Eu quero colocar um tema livre na próxima quinta-feira e vou daqui a pouquinho mencionar qual a ênfase que eu quero dar no estudo da próxima quinta-feira. Mas, voltando aqui para essa publicação aqui no meu canal, eu reforço que você não deixe de compartilhar esse vídeo, tá? Com os seus contatos, para que eles sejam também edificados com a palavra do Senhor. Agora, um aviso aos amados que me assistem. Estou insistindo nesse ponto de você deixar a sua curtida, tá? É importante você visualizar o vídeo, assistir a mensagem e deixar o seu like, a sua curtida, clicar lá na curtida, dando o seu like, dizendo que gostou, porque é importante para a rede social entender a relevância, a importância dessa postagem, dessa publicação. Amém? Conto aí então com os meus queridos irmãos, que Deus abençoe a cada um, tá? Ajude aí a propagar a mensagem da palavra de Deus. E vamos tratar hoje de um assunto muito importante. Eu tenho aqui enfatizado acerca da divindade de Jesus Cristo, tenho falado que Jesus Cristo é Deus, tenho falado que Deus é uma trindade, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, e eu quero, nessa oportunidade, transmitir aqui a orientação bíblica que está na passagem do livro de Mateus, capítulo 28, e com esse tema
dessa oportunidade, eu quero também já falar da importância do estudo da próxima quinta-feira na live, tá bom? Mateus 28, versículo 18 a 20. É uma passagem que eu tenho dado bastante ênfase e tratado dela, mencionado essa passagem em diversas pregações, e eu quero, nessa oportunidade, dar mais uma ênfase aqui através da pregação da palavra de Deus. Amém? Mateus 28, 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É aqui a leitura da passagem, que já é, inclusive, os últimos versículos do livro de Mateus. Tá? O Evangelho segundo São Mateus, são 28 capítulos, e nós lemos o capítulo 28, os últimos versículos, onde Jesus deu a grande comissão para os seus discípulos, né? A grande comissão, ela é a ordenança da igreja a partir dos discípulos, né? Foram comissionados e ali começou a atividade da igreja. Deu-se início à atividade da igreja de Cristo aqui na terra, tá bom? Então vamos lá, queridos. Eu falei acerca do importante tema que eu quero estar tratando, né, nos nossos estudos bíblicos. Eu pretendo, tá, com fé em Deus, poder, na próxima quinta-feira, realizando a live, enfatizar com bastante ênfase mesmo, né, enfatizar esse assunto acerca da Trindade Divina, acerca do Deus Trino, do Deus Triuno, que, sendo três pessoas distintas, ele é um único Deus, soberano, verdadeiro, todo-poderoso, o Deus criador de todo esse universo, o Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, na próxima quinta-feira, eu pretendo, pela graça e bondade e fidelidade de Deus e misericórdia do Senhor, poder realizar esse estudo bíblico falando, enfatizando sobre a Trindade Divina. Mas vamos aqui ver, na ênfase que Jesus dá aqui na grande comissão, ele relatando a importância de que aqueles que crescem na sua palavra entendessem o ensinamento dado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele aqui na grande comissão, irmãos, ele começa dizendo, aqui foi após a ressurreição, Jesus já tinha ido para a cruz, ele já tinha realizado o sacrifício por nós, pela humanidade, pelos pecadores. Ele morreu ali na cruz, levando sobre si os pecados, as dores e as enfermidades, e o castigo que nos traz a paz foi posto sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados, diz a palavra do Senhor. Então, após ele realizar o sacrifício na cruz do Calvário, ele ficou 3 dias sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou. Esse terceiro dia foi na manhã do primeiro dia da semana, que é o domingo. Portanto, o povo cristão, o povo evangélico, a Igreja de Cristo, ao longo de toda a sua história, desde os primórdios, ela celebra, no primeiro dia da semana, ela celebra a adoração a Deus, celebrando com gratidão ao Senhor a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Porque a vitória da igreja foi conquistada
primeiramente pela vinda do Senhor Jesus aqui a este mundo. A Bíblia diz que o verbo no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então o verbo se fez carne. Primeiramente, Jesus, a palavra de Deus, veio e propagou, divulgou, proclamou o reino de Deus para que a sua palavra proporcionasse fé no coração daqueles que crescem nele, e através dessa fé ele alcançou os seguidores que estiveram ali ouvindo todos os ensinamentos que ele deu. Então, dados os ensinamentos, Jesus chegou o momento em que ele se ofereceu em sacrifício ali na cruz do Calvário. Padeceu, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, e depois ainda da sua ressurreição ele permaneceu 40 dias ainda com os discípulos, dando todas as orientações e instruções, até que ele foi recebido no céu e assentou-se à destra do Pai, aonde ele está intercedendo pelo seu povo aqui na terra. Então, irmãos, esse é o resumo da obra redentora do Senhor Jesus Cristo, realizada na cruz do Calvário, a sua vitória sobre a morte, ressuscitando ao terceiro dia. E quando ele estava com os discípulos, para dar aqui a grande comissão, ele não deu a grande comissão e mandou que logo eles fossem fazer a obra, não. Ele relatou em outra passagem bíblica que os discípulos permanecessem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. O Senhor, como está lá em João capítulo 16, ele ia enviar o Consolador. A promessa de Cristo é que ele enviaria o Espírito Santo. Então os discípulos aguardaram 10 dias até que foram revestidos do Espírito Santo e assim puderam proclamar a palavra de Deus, dando início à obra da igreja aqui na terra. Então eu estou falando dessa início de obra da igreja para chegar aqui no ponto que eu quero aqui na palavra, que é justamente essa grande comissão. Que muita gente hoje vê a igreja, mas muita gente tem uma ideia que a igreja é apenas denominações evangélicas, são denominações que tem por aí. Enfim, existem muitas denominações, pastor, e é muita denominação. Olha, amado, Deus tem o seu povo em todo o mundo, o povo que o serve, um povo que foi alcançado pela graça de Deus e um povo que o adora em espírito e verdade e que crê no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. E esse povo é o povo de Deus. E o povo de Deus está congregando em diversas denominações cristãs que existem, é claro, tá? Então é só para elucidar aqui a sua dúvida sobre essa questão de muitas denominações. Tem que ter mesmo. São diversas denominações e cada um congrega aonde Deus coloca, e ali essas pessoas podem servir a Deus de coração e aprender a palavra de Deus e crescer na graça e no conhecimento. Mas vamos lá, aqui ao versículo 18 a 20 de Mateus 28, quando Jesus se aproximando, depois de ressuscitar, né, ele falou aos discípulos dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Uma coisa importante, povo de Deus, para entender é que quando Jesus relata toda autoridade me foi dada no céu e na terra, isso aqui é um cumprimento do que está em Daniel, no capítulo 7, versículo... vamos ver aqui, Daniel capítulo 7, versículo 13. Olha a visão que o profeta Daniel teve sobre Jesus. Aqui, no caso, ele ainda não era chamado Jesus, porque ele só recebeu o nome Jesus quando foi anunciado, né? Quando houve a anunciação do anjo Gabriel, orientando ali a José e a Maria que eles deveriam colocar o nome da criança de Jesus, tá? Porque ele vinha para salvar o seu povo dos seus pecados.
Mas Daniel, no Antigo Testamento, ele teve a visão, no capítulo 7, versículo 13, ele diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Olha, amados, que essa visão aqui de Daniel teve um cumprimento quando Jesus venceu a morte, ressuscitou e ele recebeu do Pai toda a autoridade. Você vê que Daniel teve a visão como filho do homem, ou seja, porque o Verbo se fez carne, ele foi chamado filho de Deus, então, como ele se fez carne, ele também foi chamado filho do homem. E esse filho do homem que receberia toda a autoridade, Daniel viu aqui nas suas visões da noite, como ele relata aqui, que ele veio com as nuvens e se dirigiu ao ancião de dias, que é o Pai. E ali o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que todos os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem, e o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então isso é, na realidade, o reino de Deus que foi trazido pelo Senhor Jesus Cristo e que é propagado pela Igreja de Cristo aqui na terra. O reino de Deus é a palavra de Deus habitando em nossas vidas, nossos corações. E o reino de Deus, ele é a testificação do povo de Deus como sendo filhos de Deus, comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Então esse povo salvo, lavado, redimido pelo sangue de Cristo é o povo de Deus aqui na terra, é a igreja do Senhor, é a igreja que crê de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Amém? Então, amados, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Jesus falou isso para os discípulos. Aí ele prossegue no versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Olha aqui como a missão da igreja é também fazer com que o reino de Deus chegue a muitos povos, tribos, línguas e nações, né? Onde muitas vidas vão ser alcançadas pela graça de Deus e o reino de Deus vai se expandindo, a palavra vai se expandindo, encontrando guarida no coração daqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Então Jesus falou: ide e fazei discípulos. O que é fazer discípulos? É ensinar, né? É transmitir ensinamento. Façam discípulos, pessoas que aprendam, que sejam ensinadas. Então ele diz aqui, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então você vê que Jesus deu ênfase que as pessoas sejam feitas discípulos, né? De todas as nações e sejam batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As pessoas que são batizadas devem crer na triunidade de Deus, o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus único e verdadeiro, que é um único Deus em essência, mas que são três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus, ele falou que aqueles que crescem nele, aqueles que se tornassem discípulos dele, alcançados de todas as nações, deveriam ser batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É interessante, irmãos, entender aqui também que na versão original,
O texto grego original dessa passagem, Jesus deu ênfase dizendo, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ou seja, Deus, por ser um único Deus em essência, ele é conhecido como um nome. E esse nome é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o nome que mostra quem é o Senhor, quem é o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Esse Deus é o Deus Trino, é o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo, um único Deus. E Jesus deu essa importante informação aqui para os seus discípulos. Façam discípulos de todas as nações e batizem, que eles sejam batizados em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Pastor, qual é o nome? O nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Senhor. O Pai é o Senhor, o Filho é o Senhor, o Espírito Santo é o Senhor. Três pessoas distintas, uma única essência, um Deus único. Então Jesus deu essa ênfase e no versículo 20 ele dá aqui as instruções, concluindo aqui o versículo, ele diz, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, uma das missões da igreja aqui na terra não é somente pregar. Jesus falou, façam discípulos. As pessoas têm que ouvir o evangelho e têm que seguir a Cristo. Tem que congregar numa igreja. Tem que se reunir com o povo de Deus. Aprender a palavra. Jesus falou ensinando-os. Então as pessoas precisam aprender. Elas têm que ouvir os pastores ensinarem a palavra de Deus, instruírem através da palavra de Deus. As pessoas têm que ser alimentadas com a palavra de Deus, com o leite genuíno, como está na carta de Pedro, né? O leite genuíno, racional, não falsificado. O verdadeiro evangelho da graça tem que ser pregado, as pessoas têm que ouvirem, têm que serem ensinadas, né? Primeiro crer e ser batizadas e depois sendo ensinadas a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus ele ordenou, ele ensinou, ele orientou aos seus discípulos. Amém? Aí ele conclui dizendo, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui está a boa nova de alegria para o povo de Deus. Povo de Deus, nós não estamos sozinhos, né? O Senhor Jesus, ele deixou essa rica e maravilhosa promessa para todos os seus filhos, para todos os seus servos, para todo o seu povo, para a sua igreja aqui na terra. Eu estou convosco todos os dias. A palavra de Deus diz, eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. Então o Senhor, ele conclui aqui, é maravilhoso aqui essa conclusão do livro de Mateus, porque essa conclusão aqui, ela dá ânimo, ela dá vigor ao povo de Deus. Jesus está conosco, ele está presente, ele está conosco, ele está nos sustentando. A Bíblia fala que ele está junto ao Pai intercedendo por nós, ele está junto ao Pai, à destra do Pai intercedendo por nós, e ele está presente com a sua igreja, habitando no cristão, habitando no crente, por meio do seu Santo Espírito. O Espírito Santo de Deus habitando em nós é a garantia de que o Senhor está conosco, que o Senhor nunca nos desampara, que o Senhor está nos sustentando, que o Senhor está nos conduzindo. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa fé. E eu conclamo o povo de Deus a estar avivado, a estar forte, a estar destemido, a estar revigorado pela palavra de Deus. Essa palavra é palavra de ânimo, essa palavra é palavra de bênção, essa palavra é palavra que impulsiona você a fazer a vontade de Deus, a fazer a obra do Senhor, a frutificar
e a permanecer firme na presença do Senhor. Amém, irmãos? Então veja bem, aqui, só fazendo uma recapitulação, né? Jesus falou que toda autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Ninguém mais tem autoridade, né? Quando ele fala toda autoridade me foi dada no céu e na terra, é porque o Pai confiou ao Filho toda a autoridade. Então não adianta esse mundo, né, que propaga tanta coisa errada, né? As pessoas se apegam a tanta coisa, se apegam a tanta idolatria, colocam o coração em tantas coisas, e o Senhor fala, toda a autoridade me foi dada. Só Jesus Cristo tem toda a autoridade no céu e na terra. Só Ele. O nome dele, a Bíblia diz que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. E diante desse nome, todo joelho tem que se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está lá em Filipenses capítulo 2, essa passagem. Então eu só dou essa ênfase mencionando, né, que Jesus Cristo tem toda a autoridade. O nome de Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus tem todo o poder e autoridade. E esse nome está conosco. Nós propagamos a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, trazendo só aqui a lembrança, né, que a autoridade foi dada, cumprindo-se a visão que está lá em Daniel, né, quando nós lemos a passagem que ele viu ali o Filho do Homem se dirigindo ao ancião de dias e recebeu o domínio, o poder, o reino. Então foi cumprido aqui com a vitória conquistada pelo Senhor Jesus Cristo, com a sua morte, com a sua ressurreição e com a sua glorificação no céu. Então ele está com todo o domínio, com todo o poder, com toda a autoridade no céu e na terra. E ele comissionou os discípulos, né, dando início à obra da igreja. Ide fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a igreja hoje, nos dias de hoje, ela continua fazendo discípulos de todas as nações, de todos os povos, enfim, a igreja evangelizando, a igreja anunciando a palavra, a igreja proclamando o evangelho, e as pessoas que creem vão sendo recebidas na igreja, vão passando a congregar, vão sendo batizadas em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e são ensinadas a guardar todas as coisas que o Senhor tem ordenado. Lembrando, irmãos, que a dispensação da igreja proclamando a mensagem de Cristo na terra, essa dispensação é a dispensação da graça. Ela terá a sua conclusão, o seu auge, o seu ápice, com a volta do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. Enquanto o Senhor Jesus não volta, olha o que ele diz aqui, né? Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, até o Senhor Jesus voltar, o Senhor está conosco. Quando ele voltar, ele vai arrebatar a sua igreja, vai arrebatar o seu povo. E vai, logicamente, ter todo um processo escatológico, né, que eu não vou mencionar aqui, porque é um estudo um pouco longo, em outras oportunidades a gente aborda esse tema, mas em termos escatológicos vai ter os acontecimentos após o arrebatamento da igreja, o estabelecimento posterior também do reino de Cristo na terra, de 1000 anos, e a eternidade com o Senhor nos novos céus e nova terra, que é a promessa de Deus que está na palavra. Lá na carta de Pedro, nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, queridos, essa mensagem é para o teu fortalecimento espiritual. Essa mensagem é uma ênfase a você perseverar na fé. Essa mensagem, amado, eu tenho tirado as últimas postagens e gravações no meu canal com mensagens de despertamento espiritual, e a minha oração a Deus é para que Deus desperte o seu povo, fortaleça a fé dos seus filhos, sustente a todos firme na sua presença,
E eu estimulo você, meu querido e amado irmão, confia na palavra, confia na mensagem do Senhor. O Senhor diz que nunca nos desampararia, o Senhor disse que nunca nos abandonaria. A palavra dele está dizendo aqui: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Não estamos sozinhos, não estamos desamparados, o Senhor está conosco e a nossa marcha, a nossa caminhada, o nosso prosseguir, fazendo a obra do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, sendo uma igreja vitoriosa, uma igreja proclamando a palavra do Senhor, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Receba essa palavra no seu coração, que o Senhor abençoe grandemente a cada um dos meus queridos, meus amados irmãos em Cristo, a todos vocês, que Deus abençoe, sustente a vocês. E independente da denominação onde você congrega, você possa permanecer firme na presença do Senhor e frutificar na obra de Deus, alcançando vidas para Cristo. Amém? Seja um divulgador da mensagem, seja um pregador também. E se você, pastor, eu gostaria de poder transmitir essa mensagem para outras pessoas também, essa oportunidade também, você que me assiste, você pode compartilhar esse vídeo com os seus contatos e essa mensagem também chegar aos queridos irmãos, para que eles sejam também fortalecidos na fé, na presença do Senhor. Amém? Então, amados, concluo aqui, tá? Agradecendo a Deus realmente por essa rica oportunidade e lembrando mais uma vez, você que assistiu o vídeo, não deixe de dar a sua curtida, compartilhe, se você não é inscrito, se inscreva e lembrando, toda quinta-feira, através do meu Instagram, @PR Sérgio Costa Oficial, eu estou ministrando através das lives, ministrando estudos da Palavra de Deus, e eu pretendo, na próxima quinta, ter um tema livre falando sobre justamente esses pontos, né, que eu mencionei aqui, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade Divina. É um assunto muito bom para a gente poder orientar o povo de Deus, esclarecer e a gente poder estar aí, né, ensinando a palavra de Deus para todos os amados irmãos. Fica aí, então, o meu convite também para você assistir a live quinta-feira a partir das 19 horas. Amém? Através do meu Instagram. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço em nome de Cristo. Fiquem na paz.